Olá, boa tarde, quase no iniciozinho da noite, praticamente boa noite, tudo bom? Oi, Rita, boa noite. Como é que tá o pessoal que está aí acompanhando a live? Tudo bem assim. Boa tarde, quase no iniciozinho da noite. Estamos aqui hoje para poder fazer um bate-papo com Bianca Lima, a nutricionista da região aqui do NTE 13, Caetité, para falar um pouquinho aqui de algumas ações que estamos desenvolvendo no CEPAG, com relação ao projeto CEPAG, em tempos de pandemia, desenvolver a empatia. Tudo bom, Bianca? Oi, Rita, tudo bem? Tá dando bem, graças a Deus. Com relação a você perguntar se tudo bem, bem na medida do possível. Isso. Bem nessa nova realidade, né, que a gente está vivendo. Isso mesmo. Bianca, ela é formada, ela é nutricionista pela UFBA, pós-graduada em prescrição fitoterápica e suplementação clínica esportiva. Hoje, na atualidade, nutricionista do PENAI pela SEC, Secretaria de Educação do Estado, no NTE 13, Sertão Produtivo, Caetité. Tudo bom? Currículo grande, hein? Oh. Muitos cursos. Bianca, seja bem-vinda. Obrigada, ao nosso canal. Prazer. Criamos esse canal aqui como forma de estar mais próximo dos alunos, além dos grupos de WhatsApp, e-mail. A gente também achou uma forma de ter acesso ao emocional do aluno, ele poder conversar com a gente. E essas lives que a gente está desenvolvendo nesse mês de junho, e já com as lives do mês de julho já programadas, fica melhor para a gente ter uma visibilidade melhor do nosso projeto, nossas ações no CEPAG, e os alunos também poderem entrar em contato conosco, porque não está sendo fácil com esse isolamento, perder esse contato com o aluno. A gente não quer perder o vínculo de comunicação, o vínculo emotivo, cognitivo com os alunos. Então, eu queria só fazer uma pequena ressalva agora com relação ao nosso projeto. O nosso projeto começou uma coisa simples. O Estado, a SEC, a Coordenação de Políticas para a Juventude, lançou um projeto Selfie, Poesia e Resenha. O aluno iria participar desse projeto e enviar para essa coordenação. Eu achei interessante, eu recebi um card, achei interessante, conversei com a coordenação do CEPAG, com alguns professores, para podermos fazermos o coletivo, mesmo o trabalho coletivo, como de sempre, a gente sempre trabalha no coletivo no CEPAG, e a gente começou a conversar com os alunos, criamos um grupo de Zap coletivo, primeiro ano, segundo, terceiro e as turmas de EJA. Aí alguns alunos se interessaram pelo projeto da SEC e começaram a enviar as fotos. Quando a gente deu prazo, que era para meados de abril, enviamos o documento para a SEC, para a Coordenação de Juventude. Aí a gente teve a ideia de ampliar essa selfie, além da selfie, o depoimento. Depois do depoimento, veio também a questão dos vídeos motivacionais. E com isso, a gente estava com as alunas participando com a gente, que é Janaína e Joyce, que são as duas alunas que me acompanham nos projetos científicos do CEPAG, além de outras também. Então, a gente começou a montar o plano de pesquisa, o passo a passo, desenvolver ações para coordenar o nosso trabalho. E aí, a gente tem a parceria do CEPAG para nos ajudar. Então, por isso, a gente foi desenvolvendo passo a passo. Então, recebemos as selfies em larga escala e a gente ampliou ainda mais as selfies. Além de fazer somente com os alunos do CEPAG, a gente queria saber um pouquinho do emotivo, do afetivo, da empatia dos profissionais do CEPAG, envolvendo docência, coordenação, o corpo administrativo e a parte da gestão. E também os funcionários do CEPAG. E está sendo muito bom esse retorno dessas selfies. Os alunos gostaram da ideia, começaram a fazer os vídeos motivacionais, tentando conquistar mais alunos para o projeto. Aí a gente teve a ideia para poder fazer o e-book, que seria o nosso livro digital. A professora Cileide, a nossa técnica de som, que montou o QG na casa dela para poder fazer as lives, desenvolver o canal do YouTube, ela que faz essa parte da produção da arte do e-book. E está dando muito certo. Aí a gente conseguiu dar uma maior visibilidade a esse projeto. Ontem mesmo saiu a reportagem nossa no site da SEC. Hoje mesmo saiu uma reportagem do Sudoeste Bahia, falando desse projeto nosso lá do CEPAG, dando essa visibilidade da educação do campo, dos alunos do CEPAG, trabalhando esse vínculo afetivo, emotivo, cognitivo. A gente não perdeu o vínculo com o aluno, porque nessa época de isolamento está muito difícil. Então, a gente resolveu ter essas ações. A partir do e-book, já em andamento, não terminamos ainda, porque a gente está recebendo selfie toda semana,
E a gente tem uma dificuldade também grande do aluno estar na zona rural, alguns não têm acesso à internet, o acesso é difícil, e quando consegue, muitas vezes é tarde da noite. E a gente tem que aguardar um pouquinho mais, não podemos fechar o livro agora, o livro está em andamento. E a próxima ação agora são as ações dos profissionais da saúde. Aí eu entrei em contato com você, conversei também com Marisa Silva, que é psicóloga, entrei em contato com a professora de yoga, Camila, aqui de Caeté, e vocês foram gravando vídeos, dando dicas para lidar com essa situação do isolamento, que está sendo muito bem aceita pelos meninos, esses vídeos dos profissionais da saúde. Então, eu gostaria, a partir de agora, a gente poder bater um papo mesmo. Fizemos uma enquete antes com os alunos, para a gente poder ver as dúvidas que eles têm com relação à saúde. Como seria essa questão da saúde deles, a alimentação, nessa época de pandemia, nessa época de isolamento, o que podem comer, o que devem comer, o que não podem comer, nessa época, como poderia ficar. Aí, te agradeço desde agora pela sua parceria, não só nesse projeto, mas nos outros também, para a gente poder fazer essa conexão mesmo, de ajudar os alunos, de manter o vínculo com os alunos. Obrigada mesmo. Rita, eu agradeço o convite por estar aqui, por poder compartilhar esse momento com vocês, poder manter o vínculo, né, com os alunos desse momento de isolamento social. E estamos aí para o que precisar, os projetos que vierem, a gente é mão na obra para a gente conseguir desenvolver. Que bom. Vamos começar o bate-papo? Bora lá. Fizemos uma enquete com os alunos, professores, funcionários do colégio, perguntando dúvidas com relação à alimentação. Gostaria de saber se os chás verdes ajudam a emagrecer mesmo. O que os chás verdes podem ajudar a emagrecer? Vamos ter uma sequência de perguntas, aí você vai dando as respostas, eles já estão querendo saber como é que está isso aí. Pronto. Eu acho que essa questão de ajuda a emagrecer, favorece o ganho de peso, é as perguntas que o nutricionista mais escuta. E antes de eu responder especificamente sobre o chá verde, eu queria falar uma coisa de forma geral, que aí vai salientar várias dúvidas que eles venham a ter quanto a isso. Nenhum alimento isoladamente ele tem esse potencial de emagrecer ou engordar. Nenhum. Nenhum alimento sozinho ele pode favorecer o ganho de peso ou levar ao emagrecimento. E por que eu falo isso? Eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Imagina uma pessoa que ela tem uma alimentação totalmente desequilibrada, baseada em alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em gorduras e açúcares. Aí a gente começa a fazer a inclusão somente do chá verde. E a gente vai lá e coloca uma xícara de chá verde no final do dia, ou talvez no início da manhã. Vocês acreditam mesmo que isso vai favorecer, vai conseguir equilibrar todo o resto da alimentação que está baseada em produtos hipercalóricos, com calorias vazias? Não, né? Então, sempre é um contexto. Nenhum alimento isoladamente ele teria esse efeito de levar ao emagrecimento. Quanto ao chá verde, sim, ele tem alguns potenciais. Né? O chá verde ele é diurético, o que seria isso? A gente consegue favorecer a eliminação de toxinas que a gente acaba acumulando no corpo, produtos das reações metabólicas. Então, a gente diminui a retenção hídrica, né? O chá verde ele pode potencializar isso. Alguns estudos também já apontam que o chá verde ele pode acelerar o metabolismo, mas não aquilo que sozinho ele levaria ao emagrecimento, mas ele tem esse papel, né? Também tem a presença da cafeína no chá verde, por isso que algumas pessoas, quando tomam chá verde à noite, né, as pessoas que têm maior sensibilidade à cafeína, elas têm maior dificuldade para dormir. Então, normalmente, a recomendação de tomar chá verde é realmente durante o dia ou pela manhã. Além disso, o chá verde também tem antioxidantes que favorecem a diminuir a formação de radicais livres, prevenir o envelhecimento. Então, realmente, o chá verde, ele é saudável, mas ele não tem esse efeito sozinho de favorecer o emagrecimento. Deu para ficar claro? Isso, muito bom, gostei muito da explicação. Dando continuidade, foi perguntado aqui com relação à água com limão. Água de limão emagrece? E a resposta ela vai na mesma linha de raciocínio, né? O que eu disse. Nenhum alimento sozinho ele tem esse potencial, mas a água com limão ela não tem nenhuma ligação com o emagrecimento. Não existe nenhum estudo científico que tenha apontado que pessoas que consumiam água com limão levaram ao emagrecimento. Faz mal? Não. Né? Algumas pessoas elas falam que quando tomam água com limão em jejum, sente mais azia, queimação. E aí é individualidade. A gente tem que avaliar cada indivíduo em si. Né? Mas não faz mal consumir água com limão. Né? A água sempre é bom, a gente ajuda aí também a eliminação de substâncias tóxicas, ajuda o funcionamento renal. O limão, ele é rico em antioxidantes, tem vitamina C, então mal não vai fazer, mas também não promove o emagrecimento, como as pessoas acreditam.
Ótimo. Eu gosto muito de água com limão, eu acho muito saudável. É gostoso. Mas não em questão de emagrecimento. Desse calor que a gente vive aqui dessa região é ótimo, né? Bem refrescante. Dando continuidade, Bianca, Bora. é porque a gente fez uma enquete e veio muitas perguntas, a gente tentou sintetizar o máximo possível, porque tinha algumas até um pouco mais repetitivas. Sim. Aí veio uma sequência aqui. Quais os alimentos que ajudam a equilibrar o colesterol e seus principais nutrientes? Nessa época de isolamento, de pandemia, de estar em casa, esse controle do colesterol para a nossa saúde? Sim. Tem alguns alimentos que favorecem a gente manter um bom colesterol, né? Pessoas que elas não têm nenhuma alteração no colesterol, que a gente fala que está ali o perfil lipídico adequado, né? A gente tem uma alimentação adequada, baseada em frutas, vegetais, é suficiente para a gente manter um bom colesterol. Agora, as pessoas que já têm uma predisposição genética, ou seja, a mãe já tem colesterol elevado, a avó tem colesterol elevado, são pessoas que a gente diz que já tem uma predisposição, né, a alterações do perfil lipídico, e também tem aquelas que já estão com perfil lipídico alterado. Eu quero deixar claro que não tem nenhuma relação assim, com o peso. Pessoas magras também podem ter alteração do perfil lipídico, e por isso é importante a gente investigar e manter uma boa alimentação. E aí, para a gente conseguir que a alimentação ela favoreça o perfil lipídico, existem alguns nutrientes que são essenciais. Né? Tem um destaque para a fibra, né? As fibras solúveis, principalmente. Né? E aí, as fibras presentes nos alimentos integrais, como grãos integrais, arroz integral, aveia, frutas, vegetais, elas favorecem essa redução do perfil lipídico, principalmente do colesterol, né? E aí, o que é a dica que eu dou? Se for fazer suco, prefira não coar, porque quando a gente coa, a gente acaba tirando todas as fibras, jogando fora, tende comer os alimentos integrais, se for chupar uma laranja, coma todo bagaço, e aí a gente vai aumentando o nosso aporte diário de fibras. Também tem a gente mudar o tipo de gordura que a gente consome, né? Tirar como base as gorduras saturadas, principalmente de origem animal, e utilizar gorduras boas, que a gente fala, né? Que são as gorduras presentes em oleaginosas, castanhas, o azeite, também as presentes nas sementes, como a chia, linhaça, também vai favorecer essa modificação do perfil lipídico plasmático, né? Que é o colesterol elevado. Chama atenção também, quando a gente fala colesterol elevado, muitas pessoas acabam associando como uma coisa só, né? Tem um triglicerídeos, que às vezes a gente vê lá no exame laboratorial que está elevado. Quando o triglicerídeo está elevado, é importante também a gente pensar nos carboidratos simples, né, ou carboidratos de alto índice glicêmico, que são pão branco, arroz branco, tapioca, que são carboidratos que podem favorecer o aumento de triglicerídeos. Então, para essas pessoas, né, é melhor a gente ter um pouquinho de atenção. E também as pessoas que já têm um colesterol elevado, é importante a gente ter um consumo regular de alimentos com antioxidantes, né? Porque aí a gente previne a oxidação das moléculas lipídicas do nosso corpo, que poderia levar à formação de trombos, levar a infarto, embolia, trombose. Então, os antioxidantes que estão presentes em alimentos naturais, como, por exemplo, os flavonoides, antocianinas, que a gente encontra na uva, na beterraba, laranja, e também os ricos em vitamina C e zinco. Feijão, aveia, a gema do ovo, vitamina C a gente encontra na laranja, no limão, na goiaba. Todos esses alimentos, eles favorecem uma melhora do perfil lipídico. Respira um pouquinho. Pode beber uma água. Pode continuar, Rita. Agradecer o pessoal que está participando da live aí, dando um joinha. Cadê o pessoal que está participando? Agradecer do pessoal, dos professores do CEPAG, dos alunos, ex-alunos, da comunidade, do modo geral. Poliana Reis, abraço, amiga. Poliana é coordenadora da Educação do Campo, tem nos ajudado muito este ano. O CEPAG agora, desde o ano passado, tem mais de um ano que está cadastrado como Educação do Campo, Educação Rural, e a gente está desenvolvendo muitos projetos para abarcar essa área mesmo, a valorizar realmente o aluno do campo, o aluno da comunidade quilombola, o aluno da comunidade rural. Então, nosso intuito das lives é chegar até esse aluno, é chegar a fazer com que ele perceba que ele é agente histórico, social, e que ele é o nosso maior motivador. Estamos aqui por causa dos nossos alunos. E olha que está sendo muito difícil para a gente nessa época, ficar longe da escola. Porque a gente vem numa sequência de ano após ano, apenas um mês de férias, e de repente a gente se vê separado, aulas suspensas, desde meados de março, então a gente está um pouco angustiado, mas tudo no seu tempo, o isolamento é necessário, e quando voltarmos, a gente vai voltar com as medidas de segurança que o governo vai nos orientar, para que ninguém adoeça, porque o maior medo hoje em dia é a doença, é a Covid-19. Então, para evitar ficar doente, a gente fica na suspensão.
Então, a gente vai aguardar, vamos esperar direitinho. E essas dicas da alimentação é bem interessante, porque quando a gente fica longe das informações, principalmente os alunos que não têm acesso à internet, eles precisam dos colegas que mandam mensagem, os colegas que às vezes fazem um bilhetinho e manda pelo vizinho, que passou por moto e chegou até lá. Então, a gente está conseguindo fazer essa rede de contatos, onde um vai passando para o outro, que vai mandando mensagem. Então, muitas vezes eu consigo falar com um, consigo falar com 10. Esses 10 conseguem falar com 4, que conseguem falar com mais 20, com mais 40. O nosso percentual de alunos matriculados em média são os 300 alunos do CEPAG 2020. Mas a gente sabe que a gente não consegue alcançar os 300. Mas o máximo que a gente puder alcançar é melhor. O tanto que a gente conseguir alcançar, que chegar as informações até eles, as informações corretas, evitar passar informações erradas, é bom para a gente também. Porque tem muito fake news na internet, na televisão, eles ficam um pouco assim preocupados, sem saber o que está acontecendo, o que é verdade, o que é mentira. Então, a gente está tentando manter esse contato, esse canal aberto de comunicação, para passar o que é real, o que está sendo concreto nas nossas atitudes. E agradecemos muito o pessoal que nos apoiou. Essa semana nós saímos, saiu a reportagem desse projeto, da empatia do CEPAG, e as pessoas estavam nos parabenizando, realmente. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito prazeroso para todos os envolvidos do CEPAG, porque a gente trabalha na coletividade. Então, as lives foram desenvolvidas para poder alcançar um público maior, porque quando o aluno não consegue ter acesso ao vivo, ele consegue assistir depois. No finalzinho da live mesmo de hoje, quando a gente terminar de fechar essa parte da alimentação saudável, a gente vai ver um vídeo da psicóloga Marisa, que fez especialmente para os alunos do CEPAG, para a comunidade CEPAG. Então, falando dessa questão do psicológico mesmo, do emocional, que está todo mundo abalado. Eu acho que pouquíssimas pessoas não se abalaram tanto com o isolamento, com a suspensão das atividades, não só letivas, as atividades laborais do modo geral. Então, está muito bom. Agradeço a participação, as felicitações pelo trabalho que a gente está realizando. Nosso colega Emílio, parceiro lá do CEPAG, nosso professor do município, do estado, Nilzete também, tem muita gente participando, muita gente aí agradecendo, dando joinha para a gente. Sinaliza aí, se inscreva no canal, dá um joinha, dá um like para a gente aí, agradecer aos familiares, que está todo mundo ali ativo, assistindo, comentando, dando força, porque o que a gente mais precisa nesse momento é força, é nos motivar, palavras positivas para nos motivar. Bianca, vamos dar continuidade? Bora lá. Tá cheio de aluno ali, doido para saber as respostas da enquete. Arroz. Vamos. Arroz engorda? O quê? Arroz. O arroz. Ela vai na mesma sequência daquele, né? Do que eu disse para vocês anteriormente. Né? Nenhum alimento sozinho ele tem esse potencial, né? De levar ao ganho de peso, de engordar. Né? Aí vocês podem perguntar para mim assim, mas eu conheço uma vizinha, uma prima, que ela tirou arroz da alimentação e começou a perder peso. Né? E aí, na verdade, não foi exatamente o arroz que levou, não era o arroz o vilão. Imaginem só, que se ela consumia, por exemplo, 2, 3 colheres grandes de arroz no almoço, 2, 3 colheres no jantar, e eram 6 colheres de servir grandes de arroz, que dá quase 250 calorias. Então, se ela simplesmente tirou o arroz e não fez nenhuma outra substituição, ela vai perder peso. Mas não era que o arroz engorda, é porque a gente fez um déficit calórico. A gente fez uma deficiênciazinha ali de caloria que a gente oferecia todo dia para o nosso corpo. Então, se eu diminuo a quantidade de calorias que eu vou levar à perda de peso, mas não necessariamente que o arroz é um vilão. Tanto que se a gente usar, por exemplo, uma pessoa que ela tira arroz da alimentação e substitui o arroz por farinha, por batata, que a gente diria que são semelhantes ali com carboidratos, né, fontes de carboidratos. Se a gente tira o arroz e substitui por um desses alimentos em quantidades equivalentes, a gente não vai levar à perda de peso. Então, é por isso que a gente sempre tem que lembrar, o alimento sozinho ele não tem esse efeito. Né? Tudo depende da quantidade, do contexto, como a gente está inserindo ali. Se eu fiz o déficit calórico, tem a perda de peso. Se eu não fiz o déficit calórico, fiz só uma substituição, não vai ter perda de peso. Então, seria um equilíbrio. Seria um equilíbrio. Não necessariamente o arroz. Né? Eu poderia, se eu tirasse qualquer outro alimento com caloria significativa, levaria ao mesmo uma perda de peso. Ótimo. Seguindo a enquete, aí vem mais perguntas para você. Os meninos estavam muito ávidos por essa live. Como estamos vivendo o período de distanciamento social, e o certo é ficarmos em casa, no momento, muitas pessoas não estão se alimentando de maneira correta. Que dicas você dá para que tenhamos uma alimentação saudável nesse período de quarentena? Essa pergunta é muito interessante, porque realmente, né, nesse período que a gente está em isolamento social, o tempo inteiro em casa, a alimentação ela dá uma balanceada ali mesmo.
A gente começa a colocar alimentos, principalmente ricos em gorduras e açúcares na alimentação, começa a comer uma quantidade maior de alimentos que a gente comia antes, e isso está acontecendo, está sendo muito natural que aconteça com as pessoas, né? E a dica que eu dou é a gente prestar atenção na nossa alimentação, né? Tentar colocar como base da nossa alimentação diária os alimentos naturais, que eu digo os alimentos in natura e minimamente processados, que seriam eles frutas, verduras, legumes, as leguminosas, como é o caso do feijão, né, produtos mais integrais, leite, de preferência desnatado, se eu já tiver um ganho de peso excessivo, queijos magros, carnes magras. Esses alimentos têm que ser a base da minha alimentação, né? E aí, esses alimentos sendo base, a gente consegue manter um hábito de vida mais saudável durante o período de isolamento social. Ótimo. Os meninos estão gostando muito, tá dando muito oi aqui no Zap, porque além do canal do YouTube, a gente também tem o Zap. Porque cada turma do CEPAG tem seu grupo, primeiro ano todo, segundo ano, terceiro ano. A coordenadora Fabiana, ela fez questão de montar esses grupos de estudo para facilitar a comunicação com os alunos. Em vez de mandar primeiro A, primeiro B, primeiro C, ela montou um grupo só do primeiro ano, do segundo ano, terceiro ano, turmas de EJA. Mandar um abraço para os alunos do CEPAG que estão nos assistindo agora e os que vão curtir depois o vídeo, porque está precisando realmente dessa comunicação mais próxima do aluno. E as lives a gente está conseguindo chegar. Então, vamos dar continuidade. Tem mais perguntas. Vamos lá. Eu tenho dúvidas sobre quais os alimentos que ajudam a manter o equilíbrio no peso. A questão do peso agora. Sendo que estou isolada, como isso aumenta a ansiedade? Junto a ele, parece que a fome aumenta. Peso, a fome aumenta, vem a ansiedade. Então, seria interessante saber quais os alimentos que me ajudam e quais que me prejudicam nesse período de isolamento. Acho que entendi. Bora lá. Foi peso, fome, aumento e ansiedade. Essa ordem, né? Isso. E aí a gente vai começar falando que a ordem é o inverso. Né? Na verdade, vem a ansiedade, aí uma suposta fome e o peso. Né? A ordem que a gente vê acontecendo é essa. Né? Esse isolamento social realmente está fazendo isso, né? De ansiedade. É um momento muito único, assim, né? A gente nunca viveu algo semelhante antes, a gente tem que se distanciar da rotina, das pessoas que a gente gosta, e aí fica em casa, muito tempo, às vezes, sem fazer nada. Aí vem as incertezas, quando é que isso vai acabar? O medo, as frustrações, e aí tudo isso acaba gerando esses episódios de ansiedade, angústia, né? E muitas pessoas acabam utilizando o alimento como uma forma de minimizar isso, né? Diminuir esses sentimentos, né? E aí acaba falando a fome aumenta, mas na verdade a fome não aumenta não, né? De forma geral, né? É necessário a gente rever o que é fome para a gente, como é que são meus estímulos de fome, como é que eu me sinto quando eu sinto fome, será que é realmente fome ou é vontade de comer? Né? Que normalmente está sendo isso, uma vontade maior de comer, não necessariamente fome, né? Porque às vezes a gente acaba buscando um alimento, um conforto, uma sensação de relaxamento, por conta dessas ansiedades, dessas tensões. Então, as dicas que eu dou não é exatamente o que pode e o que não pode comer, é que a gente realmente se torne mais consciente da nossa alimentação, né? Quando eu vou comer, por que eu vou comer, o porquê que eu estou escolhendo esse alimento neste momento, né? Se a gente começa a ter essa consciência, tenta ouvir mais os sinais do nosso corpo, de fome, de saciedade, diminui os estímulos externos para a alimentação, que seria essa ansiedade, né? O meio à nossa volta, que a gente está sentindo, aí assim a gente consegue fazer esse controle de peso de forma indireta, mas tendo uma consciência. Então, a dica que eu sempre dou, que eu até falei no vídeo que eu gravei para vocês, é sempre que forem se alimentar, se pergunte, eu realmente estou com fome agora? Se a resposta for sim, vá em frente e coma. Né? Eu acho que a gente vê algumas vezes aí em blogs fitness, algumas pessoas falando que é o contrário, né? Se tem fome, vai dormir, se tem fome, bebe água. Não, se tem fome, a gente come. Né? Se tem sono, a gente dorme, se tem sede, a gente bebe água. Então, se tem fome, coma. Mas se não for fome, se sua resposta for não, eu realmente estou com fome, não. Então, eu sugiro que a gente comece a refletir o porquê que a gente está querendo comer agora. Esse alimento que eu estou querendo comer agora, ele não vai estar disponível depois? É a última vez na minha vida que eu estou tendo contato com esse alimento, então eu preciso comer ele agora como se fosse a última vez. Então, se a gente começa a refletir sobre o nosso ato de alimentar, a gente começa a ter uma alimentação mais consciente e diminui os exageros alimentares. Porque quando a gente come por esses estímulos externos, né, como ansiedade, essa angústia, ou por não ter nada para fazer ali naquele momento, a chance da gente comer quantidades maiores é muito grande, né? Porque o estímulo que está sendo não é um estímulo de fome. Então, a gente também não vai conseguir entender nosso estímulo de saciedade. Então, a gente tentar prestar atenção nisso, né? Quando é meu estímulo de fome, quando eu estou sentindo saciedade naquele momento. E aí, quando eu começo a perceber esses meus sinais internos de fome e saciedade,
eu começo a comer uma quantidade menor de alimentos, né, do que eu comeria, começo a fazer escolhas alimentares melhores. Então, a dica que eu dou é essa: tentem ter mais consciência do porquê estão comendo naquele momento, né, e comecem a criar outras alternativas que não só alimentação. É porque às vezes a gente está em casa, não tem nada para fazer, então vou comer. Aí eu tô com tédio, vou comer. Tudo é motivo para a gente procurar o alimento para satisfazer esse momento. E a gente pode buscar outras formas em casa, seja ligando para um amigo, marcando uma videochamada, lendo livro, jogando jogo, né, cuidando de uma horta, desenvolvendo novas habilidades. Então, a gente começar a criar novas maneiras, né, para passar essa ansiedade, descobrir novas habilidades, o que a gente gosta. É muito mais fácil a gente ter controle na quantidade que a gente tem comido durante o isolamento social. Ótimo. Ótimo. O pessoal está gostando muito mandando alô, gostando muito dos esclarecimentos, porque todo mundo estava muito ansioso para poder saber o que pode, o que não pode, e não é a última refeição, não é a última refeição. Então, a gente está dentro de casa, ele está ali realmente. Presente. Isso. Mais uma pergunta. O hábito alimentar sempre foi alvo de inúmeras discussões. Nesse sentido, devido ao estado crítico que o mundo enfrenta, o isolamento social, entende-se que tal ação, ainda que necessária, interfere drasticamente na rotina alimentar de cada indivíduo. Contudo, o que devemos fazer para manter uma rotina alimentar rica em nutrientes, carboidratos, proteínas, líquidos, sem nos exceder, isto é, sem exagerar? Entendi, eu sempre digo que a gente não precisa olhar para os alimentos como formas de nutrientes, assim, né? Tipo, isso é carboidrato, isso é proteína, né? Porque a gente tem observado que as pessoas elas estão deixando de observar o alimento como alimento mesmo, como comida, e passado a observar muito como nutriente. Então, eu sugiro que vocês tentem basear a alimentação de vocês no que eu disse, de alimentos naturais e minimamente processados, né? Que são esses alimentos mais naturais que a gente consegue, né? Façam a introdução de alimentos industrializados o mínimo que conseguir, né? Então, a gente tem isso como base. Tentando ter essa consciência que eu acabei de falar para vocês sobre a alimentação, a gente pode parar um pouco de pensar em carboidrato, proteína, vitamina, nutrientes, porque a gente vai estar conseguindo alcançar isso de forma mais natural. Porque às vezes a gente tem mania de ficar com muito isso na cabeça, muito preocupado no que come, não está conseguindo alcançar as recomendações, está comendo muito carboidrato, está comendo pouca proteína, e isso acaba sendo maléfico, né? A gente não tem que ficar pensando o tempo inteiro no alimento como nutriente. Tentem basear nisso a alimentação de vocês, eu garanto que baseando a alimentação nisso, diversificando os alimentos dentro dessa base alimentar, esses nutrientes a gente consegue alcançar de forma mais tranquila, né? E aí é o que eu falei, dentro do isolamento social, às vezes é mais difícil a gente conseguir isso, né? Mas é importante que a gente tente criar rotinas para a gente durante o isolamento social, porque às vezes a gente acorda meio-dia, 2 horas da manhã a gente ainda não foi dormir. Então é difícil a gente manter realmente uma rotina alimentar dentro desse contexto. E a alimentação está dentro da nossa vida, então a gente precisa organizar a nossa vida, né? Organizar períodos para a gente se alimentar com atenção, e aí sim a gente consegue criar uma rotina muito mais regrada, né? Tentar pensar que o horário que eu vou acordar, o horário que eu vou dormir, criar rotinas, né? Para que aí a alimentação ela consegue ser mais tranquila do que ela tem sido mesmo. O microfone. Ótimo. A gente vai fazer essa sequência da enquete, das perguntas que a gente já tinha prevista, e está vindo mais perguntas agora ao vivo. Daqui a pouco a gente começa a fazer aqui essa parte ao vivo. Vamos para mais outra? Mais esclarecimentos? O pessoal está gostando muito. O isolamento social representa um forte embate para uma grande parcela populacional. Nisto, a probabilidade de desenvolver doenças é ainda maior, como é o caso da ansiedade, que pode se manifestar no hábito alimentar desequilibrado e exagerado, e por fim, numa possível obesidade. Neste caso, de que modo a alimentação saudável e equilibrada pode controlar ou amenizar a ansiedade? A pergunta, então, seria os alimentos que teriam uma relação aí com a ansiedade, que a gente conseguiria controlar isso, né? Isso. Existem os alimentos que a gente fala que são fontes de triptofano. Esse nomezinho meio difícil para a gente lembrar, ele é um aminoácido essencial que nosso corpo não produz. Então, os alimentos que são fontes de triptofano, eles podem diminuir a ansiedade. Por quê? Porque o triptofano, quando a gente ingere ele vai ser utilizado para a formação de serotonina, que a gente fala que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da satisfação, e também ajuda na produção da melatonina, que é o hormônio do sono, que induz um sono mais profundo, mais relaxante.
Então, todos os alimentos que são fontes de triptofano conseguem induzir a produção desses dois hormônios, né, desses dois neurotransmissores, e aí eles vão promover uma menor ansiedade, menor produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, da ansiedade, né, que muitas vezes a gente está aí em níveis elevados durante esse período de isolamento social. Então, os alimentos fontes de triptofano têm esse potencial. E quais seriam esses alimentos fontes de triptofano? Feijão, aveia, as sementes, o chocolate, mas normalmente o chocolate amargo, ele tem maior quantidade de triptofano, o chocolate ao leite, que é muita gordura, mais açúcar, normalmente ele não tem uma quantidade significativa de triptofano. Mamão, banana, abacate, são todos fontes de triptofano, né, que conseguem fazer esse efeito. Alguns alimentos gordurosos e açucarados, às vezes, quando a gente come, a gente sente essa satisfação, esse prazer, mas eles são diferentes da ação do triptofano, quando eles têm uma ação endógena, de liberação hormonal, de ter uma ação longa. Já esses alimentos gordurosos e doces, eles podem gerar um certo ciclo, né? Eu tive a necessidade, essa ansiedade, aí eu consumo esse alimento, mas na hora que eu consumi, eu estou ali feliz e tal. Mas depois de um tempinho, eu percebo que a ansiedade está de volta, já está novamente o desejo por alimentar de novo. Quando eu consumo esses alimentos, quando eu termino de comer, eu estou sempre muito farta, muito saciada, a barriga muito cheia, confortável. Então, não seriam os alimentos mais indicados para a gente comer durante esse momento de ansiedade. Não é falando que não podem comer esses alimentos. Pode sim incluir esses alimentos na nosso hábito alimentar, como, de forma esporádica. Mas a gente tem que pensar nessa ação mais a longo prazo. Uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, quando me falam sobre alimentos que podem promover o bem-estar, são comfort foods. Comfort foods, a gente seria alimentos reconfortantes. Alimentos que, quando a gente come, a gente tem memórias, somos quase que transportados para outro local. Né? Não conseguiria se... Deixa eu só, Bianca. Deixa eu quietinho. Tá dando para ouvir? Tá, tudo certo. Os comfort foods não dá para a gente listar quais são eles, porque eles são individuais. Né? Normalmente, eles têm relação com alguma história, alguma coisa que a gente viveu. Né? Se a gente parar para pensar, a gente sempre tem alguma história muito legal, né? Alguma coisa muito emotiva, muito afetiva, que traz memórias boas para a gente relacionadas com o alimento. Então, normalmente, os comfort foods são esses. É aquele feijão que sua avó sabia fazer, é aquele doce que eu comia com uma amiga, que eu não vejo há tempos, que me dá saudade. É uma lembrança boa relacionada à comida. Então, quando eu como esses alimentos, que são comfort foods para mim, né, que eu como com atenção plena, eu sinto, eu avalio o alimento, eu olho, né, eu coloco na boca, eu sinto todos os sabores que ele pode me proporcionar, e me transporto para esse momento feliz que eu tive, eu também consigo ter esse relaxamento, essa felicidade ali durante aquele momento. E aí eu deixo a dica para vocês, né? Já vão pensando quais são esses alimentos, né? Quais são as memórias boas que eu tenho relacionadas à alimentação, né? Qual era aquele alimento que só aquela pessoa que eu amava fazia, né? E aí vocês podem retomar esses alimentos que também podem trazer boas memórias durante esse momento de isolamento social. Gabi, microfone. Desmutado aí. Isso. É o seguinte, vamos dar continuidade. Com relação ao consumo adequado de alimentos saudáveis, a água tratada, além de uma rotina de exercícios físicos, auxilia na manutenção e fortalecimento só do sistema imunológico, ou do sistema imunológico. Mas, infelizmente, com o avanço da pandemia do Covid-19, o receio de ingerir alimentos expostos a muitos acessos, principalmente frutas, interfere demasiadamente na mesa familiar. O que os profissionais da saúde, nutricionistas, poderiam fazer para amenizar a situação, dando dicas com relação a essas frutas, esse manuseio mesmo das frutas, legumes, verduras, fora do nosso ambiente familiar, que vem da rua, que chega na nossa casa? O que a gente pode fazer com essa relação a essa higienização, essas frutas, essas verduras? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que, por ser um vírus novo, os estudos ainda estão começando, assim, né? A gente todo dia tem estudo novo, a gente está se atualizando o tempo todo. Né? E até o momento, o coronavírus ele não está relacionado com nenhuma doença transmitida por alimentos, que a gente diria os DTAs. Né? Por exemplo, a salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, são outros micro-organismos que são causadores de DTAs, dessas doenças transmitidas por alimentos. E aí podem levar a intoxicações alimentares, e depende de vários fatores, né? O nível dessa intoxicação. Mas o coronavírus não tem essa relação. O que o alimento pode ser é superfície para a manutenção do vírus. Ou seja, ele não consegue se multiplicar no alimento. Ele seria apenas uma superfície de contato. Ou seja, está lá no campo, o produtor está contaminado, ele não sabe ainda que ele está com coronavírus, e acaba passando a mão no nariz, ou espirrando e pegando no alimento. E aí o alimento ali, ele se torna uma superfície de coronavírus, né? Que tem essa presença
né? E aí a gente sabe que o coronavírus ele pode ficar ativo ali na superfície de algumas horas até alguns dias, dependendo de qual seja essa superfície. Mas o risco que tem da fruta, do legumes ter essa contaminação, tem também nos alimentos industrializados, nas latas, nas embalagens. Imaginem só, alguém lá organizando as prateleiras ou se carregando uma carga e está contaminado e não tem o cuidado adequado, também pode contaminar a embalagem. Então, o que a gente tem que ter não é medo de consumir alimentos naturais pela contaminação, é medo de consumir alimentos naturais mal higienizados. E como então a gente faz a higienização dos alimentos? Se for alimento industrializado, né, se for uma lata, alguma coisa que eu consigo lavar a embalagem. Se eu não consigo lavar, eu posso borrifar álcool 70 em toda a embalagem, deixo ela ali descansando um pouquinho, né, até o álcool 70 evaporar, e aí a gente garante uma higienização adequada das embalagens. E com os alimentos naturais, o que eu faria, né? Os vegetais, as folhas, os tubérculos, o que eu faço? Primeiro eu pego esses vegetais e lavo eles em água corrente. Não precisa utilizar sabão, nada, a gente só água corrente mesmo pelo alimento. Fez essa lavagem, então a gente vai colocar o alimento de molho em uma solução clorada. O que é essa solução clorada? Para cada 1 litro de água, eu vou usar 2 colheres de sopa de água sanitária, né, que a gente fala que é o hipoclorito de sódio. Nada mais é do que a água sanitária. Então, para cada 1 litro de água, eu coloco essa quantidade de água sanitária, pego o alimento que eu já lavei em água corrente, coloco ali submerso por 10 a 15 minutos. Acabou o período, eu pego esse alimento, lavo de novo em água corrente para retirar o resíduo de água sanitária e pronto, ele está adequado para o consumo, não tem mais nenhuma chance de ter ali contaminação, a gente fez a higiene correta, eu posso guardá-lo na geladeira. Aí eu chamo a atenção para quê? Se tudo que foi para minha geladeira está devidamente higienizado, ótimo. Mas algumas vezes a gente acaba colocando panela em geladeira, né? As pessoas acabam levando tudo na geladeira. Então eu digo sempre, faça essa higienização, né? Quando colocar o alimento na geladeira. Se for um alimento, uma uva, um morango, coloque a vasilhinha tampada, né? E aí, se não, quando a gente pegar para consumir, lava novamente, já que a geladeira a gente às vezes não tem tanto esse controle de qualidade do que a gente guarda. Mas se for uma geladeira totalmente higienizada, onde tudo que a gente entra está devidamente higienizado, então o alimento está pronto para o consumo e facilita muito a gente consumir alimentos naturais, né, se a gente já deixa eles todos higienizados. Isso mesmo, o pessoal está gostando muito das explicações, o pessoal está mandando muito oi, está vindo mais perguntas ainda. Gostaria de mandar um abraço para nossa amiga Shirley, nossa coordenadora do Ciências na Escola, está aí ao vivo, nos assistindo aí, mandando um alô, está gostando muito, e vamos dar continuidade. Heloíse, ela quer saber se adianta comer muito e depois fazer exercício. Seria uma compensação, né? Eu sempre digo que a gente usar o exercício como uma forma de compensar, como se fosse uma punição porque a gente comeu muito, não é a forma que a gente teria para ter uma prática de vida saudável. Né? O exercício ele tem que ser prazeroso, ele não pode ser punitivo. Aquela ideia de sem dor, sem ganho, tipo, não vai levar a uma constância, a gente não consegue manter isso por muito tempo. Né? Então, a gente tem que ter realmente a consciência alimentar, tentar respeitar os nossos sinais de saciedade e para a gente não precisar ficar compensando nos exercícios. É natural que às vezes a gente coma um pouco a mais, sim. Às vezes a gente está ali com um alimento diferente, de formas práticas, a gente acaba perdendo, né, esse limite de saciedade. Mas isso de forma esporádica está tudo bem. Mas é importante que a gente não coma sempre pensando nesse sentido. Aí eu vou comer muito aqui e depois eu vou praticar o exercício. Né, porque a gente não vai conseguir esse efeito. Né? Para perda de peso, que é o que muitas pessoas querem no exercício, a gente precisa da combinação perfeita, que é a atividade física e exercício físico juntos. A gente não conseguiria comer muito e fazer uma quantidade de exercício que seria suficiente para amenizar a quantidade de alimento que a gente comeu. Mas aí também é muito variável, né? De alimento que está sendo ingerida, quais são esses alimentos, quais são o aporte calórico deles. Mas não é a ideia, não. A gente não tem que ter esse pensamento de comer muito e depois tentar pagar numa esteira, não. Foi? Deu para ficar claro? Isso, nós estamos com um probleminha técnico aqui, às vezes dá um pouco de microfonia, live é assim mesmo, é ao vivo, vamos tendo alguns probleminhas, mas vamos, porque nesse horário é horário de pico, horário de rush da internet. Vamos dar prosseguimento. Nós tivemos um pequeno problema com o nosso intérprete de Libras. Ele teve um probleminha hoje, não pôde estar presente, porque nós temos alunos com deficiência, surdas na escola, e elas precisam desse apoio do intérprete de Libras. Então, por motivo pessoal, ele não pôde estar presente, quando eu pedi desculpa, e da próxima semana, que vamos ter mais lives, na semana que vem, ele está presente. Bianca, eu gostaria que você fizesse mais algumas colocações com relação a essa questão da nutrição, da alimentação realmente,
para ver se a gente consegue compreender um pouco mais essa questão da alimentação, dessa valorização dos hábitos alimentares. Porque muita gente acha que tem que comer industrializado. Você falou muito dessa questão do processamento, de não comer alimentos processados, industrializados, utilizar o máximo possível natural. Como a gente tem muitas frutas na estação agora, que já é frutas sazonais, então o que a gente poderia dar de dicas para os alunos que estão na zona rural, que têm esse contato diretamente com a parte da agricultura, das hortas? Vou começar de frente, vou lembrando das perguntas, das questões que você pediu para me abordar. Em relação aos alimentos sazonais, eu sempre recomendo, né, que a gente consuma principalmente esses alimentos durante a safra, porque aí são alimentos ali que o preço está mais baixo, a gente consegue fácil acesso, às vezes a gente tem um pé em casa, que a gente consegue consumir esses alimentos. Mas às vezes a produção daquela planta ela é muito maior do que a família tem condição de consumir. Então a gente consegue congelar a grande maioria dos alimentos. A textura muda um pouco para a gente comer in natura. Por exemplo, a gente pode congelar a banana, mas aí a textura para a gente comer in natura dela descongelada já não seria tão agradável. A gente conseguiria usar ela para fazer uma vitamina, para fazer um shake, e aí a gente conseguiria fazer novas preparações com aquele alimento. E aí é uma boa coisa para a gente se instigar a habilidades culinárias, para a gente ali arriscar na cozinha, né? Quem não sabe cozinhar, se arrisque. No início vai errado, no início vai colocar muito sal, no outro dia coloca pouco sal, um dia não fica bom, mas no outro dia vai ficar gostoso. Cuzinha é isso, né? Uma tentativa diária, pega receita, né? Faça um caderno de receitas, né? Porque aí vocês vão começar a se aproximar com as habilidades culinárias, vão ter mais autonomia alimentar, e aí fica muito mais fácil a gente ter hábitos de vida saudáveis. Tentem se arriscar na cozinha, quem ainda não se arriscou, quem já se arriscou, tente receitas novas, procure receitas mais saudáveis, que utilize alimentos integrais, menor quantidade de gorduras saturadas, vão se arriscando na cozinha. Eu acho que é uma ótima dica para a gente fazer durante o isolamento social. O pessoal que tem algum espaçozinho em casa, o pessoal da zona rural que consegue montar uma horta, eu acho que é uma medida excepcional para a gente conseguir acesso a alimentos naturais, orgânicos, de boa qualidade, que a gente sabe a ciência é uma ótima forma para a gente conseguir, mas mesmo os alimentos naturais feitos em casa, a recomendação é que a gente higienize da forma que eu expliquei, tá? Porque às vezes a gente tem ali um adubo que a gente não sabe exatamente como ele foi feito, a procedência da terra, então todos os alimentos a gente tem que higienizar, mas a qualidade dos alimentos produzidos em uma horta é muito maior. Experimente também novos temperos, tem tanto tempero natural aí para a gente usar, diminua a utilização daqueles caldos de galinha, realçadores de sabor, amaciantes de carne, a gente consegue fazer tudo isso com alimentos naturais, diminuir cada vez mais a utilização desses alimentos, ter realmente a base nesses alimentos que eu falei, os in natura e minimamente processados. Os alimentos processados e ultraprocessados, que são normalmente os alimentos industrializados, que possuem mais ingredientes, eles podem fazer parte da nossa alimentação, não entenda isso como uma regra, uma imposição, que a gente não pode consumir esses alimentos, né? Eles podem, a gente pode consumir eles, desde que a gente consuma de forma saudável, esporádica, né? E é o que eu digo, se a gente baseia a nossa alimentação em alimentos naturais, a inclusão desses alimentos não faz com que a gente deixe de ser saudável, né? É muito comum, nutricionista principalmente, né? A gente tenta basear a nossa alimentação nisso, uma alimentação saudável, mas aí se alguém encontra a gente na rua e vê a gente comendo um hambúrguer, ele já fala, ué, nutricionista come hambúrguer? Nutricionista come tudo, porque não tem problema, não é um hambúrguer, não é uma batata frita, que vai incluir na nossa alimentação naquele momento, que vai deixar de ser menos saudável. Então, se vocês têm esse contexto alimentar mais saudável, essa consciência alimentar, vocês podem consumir esses outros alimentos, porque eles não vão interferir negativamente na saúde de vocês, né? Lógico que eu estou falando aqui só para pessoas que não têm nenhuma doença relacionada. Pessoas com colesterol elevado, diabetes, intolerância alimentar, aí sim, a gente precisa ter um cuidado mais específico para isso. Mas, de forma geral, a gente não precisa ficar o tempo inteiro, né, bitolado nessa questão alimentar, de restrições. Porque as restrições, elas sempre vão ter um ciclo, né? A gente consegue restringir um alimento, mas quando a gente come ele, a gente come como se não houvesse amanhã. Então, a gente tentar pensar realmente nisso, né? De ter alimentação saudável e poder incluir os alimentos de forma esporádica. Uma outra questão que eu queria falar com vocês é sobre restrições alimentares durante o período de isolamento social, sobre dietas, né? Eu tenho escutado muita gente falar que ganhou muito peso até agora, né, no isolamento social. Ah, Bia, eu já ganhei 4 quilos, já ganhei 6 quilos, mas agora eu vou mostrar para ver. Eu vou colocar uma dieta para fazer, eu vou colar na geladeira e eu vou perder esse peso. Aí vai na internet, pega uma dieta da sopa, a dieta da lua, uma dieta extremamente restritivas, né, que, mano, isso é muito difícil e esse não é o momento para a gente fazer isso. Essa dieta a gente não deve nunca. Mas agora, mais do que nunca, eu aproveito para deixar um apelo para vocês, não façam essas dietas.
essas dietas elas têm um potencial de aumentar nossos níveis de ansiedade, né? E as perguntas aí vocês mesmos fizeram, né? Falando de ansiedade maior, né? Então, se a gente faz essas dietas agora, aumenta ainda mais a nossa ansiedade, não é o que a gente quer. E além disso, quando a gente faz dietas muito restritivas, não é saudável. Né? Essa ideia de fazer dieta restritiva para ser saudável não cola. Né? A gente oferta muito pouco nutriente para o nosso corpo. Nosso corpo ele começa a ter uma queda de imunidade. Né? Se eu não estou oferecendo micronutrientes necessários para que meu corpo reaja, eu não estou oferecendo nutrientes necessários para as minhas células imunológicas. Então, meu sistema imunológico é cada vez mais fraco. E esse não é o momento. A gente precisa realmente trabalhar para ter um sistema imunológico mais fortalecido, né? Para que caso venha contaminação ou qualquer outra doença, a gente tenha um sistema imunológico mais eficiente para reagir frente a isso. Ficou alguma coisa mais, Rita, que eu não lembro mais da sua pergunta, assim, do início dela? Pronto, é isso mesmo. Tem mais uma pergunta aqui com relação às gestantes. Os cuidados alimentares de gestante nessa época de pandemia, de isolamento social. Gestante, eu sempre digo que podem comer todos os alimentos naturais. Não tem muita restrição para gestante quanto a isso, não. O que a gente tem com restrição para gestantes são realmente os alimentos mais industrializados, muito ricos em gorduras durante esse período, né, para a gente ter um controle, para não levar um ganho de peso muito excessivo durante a gestação. Né, mas quanto a alimentos naturais, todos são liberados, com exceção de alguns chás, né? Chás a gente não recomenda muito para gestantes. Principalmente, a gente pode colocar só os chás de frutas, né? Lembrando isso, os alimentos naturais eles são livres para o consumo. Consumo de sódio, é um cuidadozinho, né? Porque a gestante ela já tem algumas coisas fisiológicas mesmo que acontecem durante a gestação que levam a maior retenção hídrica. Né? Então, a gente tentar consumir a quantidade de sódio ideal, né? E aí a gente pensar que sódio não é só sal, né? A sódio está principalmente nos alimentos industrializados. A gente olhar lá, a tabela nutricional, a gente sempre vai ver sódio em uma quantidade muito elevada. E para gestantes, o que mais que a gente pode... Dependendo da semana gestacional, assim, algumas gestantes já têm consumido tâmaras, né, que ajudam no período do parto. Né? Não tem estudos muito conclusivos, mas as evidências clínicas começam a apontar para isso. E tentar não manter, praticar alguma atividade física, se não for tiver nenhuma contra-orientação, né, se não tiver risco nenhum, conversar com o médico, se puder, tentar fazer alguma atividade física em casa e tentar manter essa alimentação o mais equilibrada possível durante esse período. Se estiver tendo enjoos, né, no início da gestação ali, né, tentar consumir alimentos mais ácidos, né, frutas cítricas, elas podem diminuir o enjoo, né, não dormir com fome, demorar muito tempo para se alimentar. Se você demora muito de se alimentar, por exemplo, foi dormir, já estava ali com o início de fome, passar a noite inteira sem se alimentar, no outro dia de manhã, com certeza vai amanhecer com enjoo, dificuldade de se alimentar. Às vezes, quando está com aquela produção de saliva que leva a enjoo, comer um alimento mais seco pode ajudar. Né? E aí vai muito dependendo da semana gestacional, dos sintomas que a gestante está tendo, para a gente conseguir fazer orientações. Mas, de forma geral, a gente consegue manter uma alimentação assim para elas também. Certinho. Mandar um abraço para a nossa aluna Gislaine, que está nos assistindo agora. Ela é surda. A gente precisava desse apoio do intérprete, mas não deu certo para hoje, por motivos. Então, abraço, Gislaine. Agradecer aos professores CEPAC que estão aí ligados na live, fazendo perguntas. Agradecer também a nosso QG aqui das lives, na casa da professora Leda, que nos recebeu tão bem. Hoje é aniversário de Leda. Parabéns, tia Leda. Muitos anos de vida. Respira um pouquinho, Bianca. Bebe um golinho de água. Vamos fazer agora um segundo momento dessa live, que é essa parte de nutrição, profissionais da saúde. Vamos exibir agora o vídeo feito pela psicóloga Marisa, aqui de Casté. Ela foi ex-aluna do CEPAG, passou por lá, conhece muito bem nossa realidade de zona rural, das dificuldades que a gente enfrenta e também da superação que a gente tem. Porque fazer essa live hoje é uma superação muito grande para a gente conseguir chegar no patamar, dar um pouco mais de visibilidade aos projetos do CEPAG. Saindo dos muros virtuais do CEPAG e ganhando aí Bahia toda. E quem sabe Brasil. Respira um pouquinho, segura aí e vamos assistir um pouquinho do vídeo das dicas da psicóloga Marisa para os alunos do CEPAG. Aguarda um pouquinho. Olá, pessoal.
Meu nome é Marisa, eu sou psicóloga, a convite do Colégio Estadual Pedro Atanásio Garcia. Estou aqui hoje para contribuir com o projeto que eles vêm desenvolvendo. CEPAG em tempos de pandemia, desenvolver a empatia. Falando aí um pouquinho sobre os efeitos, né, dessa pandemia na nossa saúde mental, bem como trazer algumas dicas, né, de como lidar, de como passar por esse momento, né. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é gratificante estar retornando a essa instituição, mesmo que de forma virtual, né? Instituição da qual eu fui aluna, da qual fiz parte, né? E dizer que o CEPAG ele foi uma das minhas bases. Hoje eu sou graduada em Letras Vernáculas pela UNEB, sou graduada em Psicologia pela UniFG, sou pós-graduada em Psicoterapia Infantil e Práticas Clínicas, e o CEPAG, né, foi um dos pilares. O CEPAG, seus excelentes profissionais, foram aí um dos pilares, né, da minha formação e contribuiu, né, para essas outras minhas conquistas. Bem, estamos vivendo em tempos de pandemia e ocorreram muitas mudanças, né, de forma repentina na vida de todos nós. Então, são tempos de angústia, né? Pessoas que tinham emprego perderam seus empregos, outros profissionais, como os da área da saúde, estão sobrecarregados, né? Os alunos estavam aí com expectativa de fazer Enem, vestibular, outras pessoas estão aí em pleno isolamento, né? Afastadas das pessoas que gostam. Então, tudo isso a gente percebe que afeta a saúde mental e pode aí desencadear alguns transtornos, como o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo. Mas, assim, é importante destacar que algumas reações emocionais são esperadas, né? Pessoas estão inseguras, né, tristes, apresentando angústia, medo inclusive da morte, né? Nesse momento em que a doença, né, o vírus se alastra. Mas assim, como diz Rossando Klange, é normal estar normal em tempos de anormalidade. Né? É normal estar triste, é normal estar com medo nesse momento. Porém, esse medo, essa preocupação, elas têm um nível. Se é um medo que te deixa em alerta, que contribui nas medidas de prevenção, tudo bem. Mas se é um medo que gera preocupação em excesso, que gera um sofrimento intenso, que faz a pessoa ficar a cada 10 minutos acessando as redes sociais, os grupos de WhatsApp, para saber de informações novas, para estar se atualizando, é um medo que é preocupante e que não faz bem para a nossa saúde mental, né? Essa pessoa que ela não desliga, que ela está o tempo todo buscando essas informações, acaba sendo tendo um alto grau, né, de ansiedade. E aí a gente precisa pensar, né, em estratégias, né, em formas de enfrentamento, em como ter aí cuidados psíquicos para atravessar esse momento. Então, quanto às informações, diariamente nós somos bombardeados por inúmeras informações em redes sociais, em grupos de WhatsApp, na televisão, enfim. E a gente precisa parar um pouquinho, selecionar essas informações, escolher um momento do dia para se informar, principalmente a respeito da sua região, mas não ficar o tempo todo, o dia todo, né, assistindo ou ouvindo essas informações, porque elas não vão fazer bem, né? Não vai ajudar a se manter uma boa saúde mental. Então, assim, selecione uma fonte segura e tenha cuidado com as fake news, né, com as notícias falsas, que pode aí prejudicar a vida de muitas pessoas. Também busque ocupar o seu dia, ocupe a sua mente, mantenha uma rotina diária, né, estabeleça as tarefas diárias para ser cumprida. Além disso, além dessas tarefas, né, do cotidiano, busque ler um livro, assistir um filme, até se utilizar também das plataformas de estudos digitais, né, do estudo remoto aí, os alunos, né, das escolas. Busque ocupar o seu dia de uma forma útil, de uma forma que não que te ajude, né, ou fazendo atividades que te ajude a ter um bem-estar, né, que não passe o dia todo só acessando as informações. Também busque manter as suas redes socioafetivas, né? O isolamento físico não precisa ser o isolamento social.
né? Nós temos aí a tecnologia a nosso favor. Busque fazer videochamadas ou até mesmo por telefone. Converse com familiares, com amigos, né? Com colegas. Então, assim, não mantenha esse isolamento social, mantenha o isolamento físico, mas o social é importante para que a gente passe por essa pandemia com uma boa saúde mental, né? Também preste atenção nas coisas que você pode controlar. Né? O que você pode controlar? Suas atitudes. Então, você pode se precaver, tomar as medidas da OMS de prevenção, de lavar as mãos, de colocar a máscara quando for sair, de ficar em casa, de manter o isolamento social. O que você não tem controle? Né? De que a pandemia, de que o vírus chegue na sua cidade, que o vírus se alastre na sua cidade. Você não tem controle sobre isso. E ficar pensando sobre isso, se preocupando com isso, vai te trazer mais mal-estar, mais ansiedade. Então, busque apenas se ater aos cuidados que você tem controle, que você pode administrar. Como eu já disse, além das medidas da OMS, também você pode buscar fazer atividades físicas, né, vai estar aí ajudando na diminuição do nível de estresse, de ansiedade. Também ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, buscar ter boas noites de sono e também diminuir o nível de autocobrança, né? Estamos passando por uma pandemia, né? Tudo novo para todo mundo, então não fique com a autocobrança em exagero, faça o que estiver no limite das suas possibilidades, né? Seja gentil, solidário consigo mesmo. No mais, nós precisamos ter em mente que se trata de uma pandemia, é algo transitório, vai passar, né? A gente não sabe quanto tempo ainda vai durar, mas a gente sabe que vai passar. Enquanto isso, busque aí tomar esses cuidados, né? Manter uma boa saúde mental, para quando essa pandemia passar, a gente poder retomar as nossas atividades. Espero que vocês gostem. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Época como aluna, depois fez um NEB, depois fez o curso de psicologia aí na faculdade de Guanambi, e hoje é a parceira mesmo do grupo do CEPAG. Sempre que a gente precisa, a gente recorre a ela, e também intérprete de Libras. Só que ela está um pouco gripada, com rinite, acabou ficando um pouco baixo o áudio no início do vídeo dela, mas depois melhorou um pouquinho. Vai estar salvo o vídeo dela no canal do CEPAG, quem quiser assistir depois, pegar essas dicas com mais calma, seria muito bom. Gente, já estamos chegando no finalzinho da nossa live. Eu gostaria de agradecer a Bianca por fazer essas colocações finais. E não esquecer, a semana que vem tem mais. A gente tem uma programação de lives para o CEPAG excelente para o mês de junho e julho. E novas ideias, novas ações. E muita gente está querendo participar das lives. Foi feito o convite, o pessoal está gostando muito. Vai ter gente lá de Salvador, da Educação do Campo. Não é Poliana Reis, que está nos assistindo agora, vai estar participando no mês de julho com a gente, falando um pouquinho das ações para a educação do campo. Bianca, você. Encerrar, né, nossa live de hoje agradecendo o convite, né, me colocando à disposição para que vocês precisarem. No IPE, né, a gente está agora nesse home office, mas vocês sabem que precisando, a gente vai bater lá, conta com o nosso apoio, né, para os projetos, esses e outros que virão, né, eu estou sempre à disposição. Eu quero deixar com vocês aqui essa conscientização, essa tentativa de ter hábitos mais saudáveis, manter uma rotina durante o isolamento social, e é realmente o que a psicóloga falou, né, agora com vocês, né, é normal essa diferenciação agora, é normal essa rotina mais atípica, né, a gente não ficar se cobrando tanto, é realmente uma ótima opção, uma ótima saída para a gente durante esse período, né, tentem se cuidar, se acalmem, se abracem, se acolham durante esse período, que é muito atípico, a gente tem que realmente fazer esse processo de autoacolhimento com a gente, tentar estimular o autoconhecimento para vocês, uma lição de casa, para vocês fazerem aí durante o isolamento social, né? Já falei para a gente tentar manter uma rotina, vou deixar aqui algumas recomendações para vocês. A Rita tinha me pedido para separar alguns materiais, e aí eu deixo aí para vocês lerem
o Guia Alimentar para a População Brasileira, a nova versão, a versão é de 2014, mas é uma versão extremamente atual, né? Esse Guia Alimentar, ele traz classificação de alimentos que eu falei. Se vocês ficaram com dúvida do alimento in natura, minimamente processado, o que são os alimentos processados, os que são alimentos ultraprocessados, né, que vocês possam pesquisar no Guia Alimentar. Que ele é muito orientativo, ele não impõe, né, ele entende as individualidades, ele fala um pouquinho de comensalidade, então eu deixei para vocês lerem. Quem gostar também de assistir documentário, o documentário Muito Além do Peso é um ótimo documentário para vocês assistirem, traz ótimas reflexões durante esse período, que a gente acaba de forma... Né? E deixo também o documentário A Dieta de um Palhaço. Esses dois últimos documentários vocês encontram no YouTube, e o Guia Alimentar para a População Brasileira dá para baixar pela internet. Esse último documentário ele é muito interessante, né, porque ele fala de uma pessoa que ele tentou, né, ter sua alimentação baseada em fast food. Ele comeu numa rede de foods durante um determinado período, e aí a gente consegue acompanhar com ele quais foram as repercussões disso na saúde. E às vezes a gente não acredita que o alimento ele tem esse potencial de influenciar tanto positivamente quanto negativamente, a depender do que a gente come. E esse documentário traz isso para a gente. Só que esse documentário eu peço para vocês assistirem. Sempre trazem mensagens positivas, mas é necessário que a gente tenha uma certa criticidade para assistir também. Esse documentário ele tem umas duas falas que eu não concordo muito, que são falas um pouquinho gordofóbicas. Né? Se vocês quiserem, pesquisem um pouquinho sobre isso também. Né? Tirando essas duas falas, eu gosto bastante, eu sempre digo, né, que a nossa luta, não toda forma de gordofobia, a gente tem que pensar e reprimi-las. Né? Então, essas duas falas são as únicas que eu não concordo. Vocês vão lembrar do que eu estou falando na hora do documentário, quando vocês assistirem, mas é um documentário que realmente vale a pena a gente assistir nesse período que nossa alimentação ela começa a ser tão difícil, ter uma rotina saudável. Crescimento, foi um prazer poder participar com vocês, trazer um pouquinho de informação e estou à disposição. Bianca, muito obrigado mesmo. A parceria com o CEPAG continua. Os projetos científicos ainda vamos dar continuidade ainda, assim que retornarmos da suspensão das aulas. Agradeço muito e eu espero que quem tiver dúvidas possa procurar, entrar em contato com você, tirar suas dúvidas, porque você é um excelente profissional nessa área da nutrição, realmente, viu? Gosto muito de trabalhar com você. O NTE 13 está muito bem representado na parte da nutrição, certinho? Agradecer a participação dos alunos, dos professores do CEPAG, de todas as pessoas que estavam participando, mandando perguntas, esclarecendo, nos incentivando a participar. Para a semana que vem, o professor Davis continua. Para a semana, vamos ter uma pequena alteração em dias e horários das lives, para poder atender um pouco mais o público, porque os alunos estavam questionando, está ficando um pouco mais tarde, porque é zona rural, até o acesso do sinal, eles têm que deslocar da casa para outra situação, outro lugar, lá do quintal. Então, a gente vai fazer alguns ajustes, mas sempre vai estar saindo o card antes para poder organizar o horário e a temática. Para a semana que vem, teremos uma temática bem interessante com o professor Davis. Gente, muito obrigada. Vamos encerrar por aqui. Um abraço para todos. Alunos do CEPAG, estamos muito sentindo falta de vocês, do nosso espaço. O CEPAG está vazio, sem a gente. Professor, alunos, funcionários do modo geral. Mas sabemos que é por uma boa causa. Primeiramente, nossa saúde. Então, um abraço para todos. Bianca, um abraço. E vamos finalizar aqui. Um grande abraço, boa noite.